Bom, bom dia a todos e a todas. Paz de Cristo seja com vocês. Eu quero iniciar com um texto bíblico, Romanos 11:36, que diz: pois todas as coisas foram criadas por Ele, tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Nós somos de Deus, Ele nos criou, para Ele existimos, nele vivemos e nele nos firmamos e a Ele nós louvamos. E por isso, então, nós nos reunimos como família de Deus para oferecer louvores e ações de graça, escutar, acolher a sua palavra, apresentar-lhe as necessidades do mundo, implorar-lhe o perdão dos nossos pecados e pedir a sua graça, a fim de que, mediante seu Filho Jesus Cristo, nos entreguemos ao seu serviço. Bendito sejas, ó Deus Pai e Mãe, por teu Filho, nosso irmão Jesus Cristo, e pela presença da Rua Divina, teu Espírito de amor. Glória a ti, ó Santa e bendita Trindade, agora e para sempre. Amém. Que todas e todos nós sejamos bem-vindos nesse momento de celebração e louvor e glorificação ao nosso Deus. E por isso nós cantamos, Deus está aqui. E logo em seguida, a Laisa continuará esse momento de oração e também a nossa confissão, fará a nossa confissão de pecados comunitária. Nelson. O áudio do Nelson, fica ativar lá. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Mas agora nos conduzirá nas sentenças iniciais e juntos com ela faremos a confissão e perdão dos pecados. Eu acho que foi para outra tela aqui, Fabrício. É a confissão de pecados. Isso.
Deus, que nos perdoa e nos dá nova oportunidade para vivermos como teus filhos e filhas, para nós é difícil perdoar 70 vezes 7. Não conseguimos admitir nossa parcela de culpa. Preferimos pensar que o culpado sempre é o outro. Temos nossas manias, nossa teimosia. Por meio delas, quebramos a comunhão, na família, na comunidade, entre pessoas da nossa amizade. Para nós é difícil dar o primeiro passo em direção a outra pessoa. Queremos que ela venha até nós. Entendemos que ela é a culpada, e assim carregamos intrigas, desgostos, rancor, inveja, ofensas através de gerações. Por isso, Deus amado, pelas rupturas na nossa comunhão, pelos muitos que nos separam, também na comunidade, pela falta de compreensão e perdão, sabemos que Paulo escreveu aos Efésios: sejam bons e delicados uns para com os outros, e perdoem uns aos outros como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Deus perdoou primeiro. Por isso é que nós podemos nos perdoar e ter a certeza que somos perdoados por ti. Amém. Amém. Ouçamos. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, sem teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se diferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração, e vem essas mil, transforma minha vida entregue a ti. Amém. Amém. Nessa certeza que somos todas e todos perdoados, o nosso irmão João nos conduzirá neste momento de leitura, da primeira leitura. A palavra do Senhor escrita no livro de Gênesis, capítulo 1, começando do versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia, cobriam a face do abismo, e as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus viu que a luz era boa. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. A leitura do Salmo 8 será feita pelo nosso irmão Augusto. Como admirável é o teu nome em toda a terra. Da boca dos bebês fazes brotar força para calarem as pessoas odientas e as vingativas. Quando contemplo os teus céus, obras das tuas mãos,
a lua e as estrelas que formaste, que é o ser mortal, para que te lembres dele, e o Senhor e o ser humano, para que o visite. Fizeste-o um pouco abaixo dos anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as tuas obras, e tudo a ele submeteste, ovelhas e bois, e todos os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo quanto passa pelo caminho das grandes águas. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Palavra do Senhor Jesus. Segunda leitura, pelo nosso irmão Fabrício. A palavra do Senhor escrita na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, começando do versículo 11. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos lhes enviam saudação. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Teremos cânticos, Nelson? Bom, então nosso irmão Douglas fará a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 28, de 16 a 20. A palavra do Senhor, escrita no Evangelho de Mateus, capítulo 28, começando do versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Amém. A reflexão nessa manhã será a partir do texto do Evangelho, que é um texto bem conhecido de todos e todas. A gente pode brincar que ele é um texto bem badalado. Quem nunca ouviu algum comentário ou leu algo sobre essa passagem? O texto ele nos diz que os 11 discípulos foram para a Galiléia, para um monte onde Jesus apareceria. Monte, a gente pode dizer que é o local da teofania. Lá em Êxodo, no Sinai, o povo recebe os 10 mandamentos, e aqui os 11 recebem a missão de expandir o reino de Deus. Não aparecem, só por curiosidade, nos textos anteriores a indicação desse monte, mas apenas a Galiléia, o local onde Jesus partiu com sua pregação, com sua vivência, com sua prática. Galiléia é o local também dos pagãos, dos desprezados e desprezadas pelos judeus de Jerusalém. Por isso, talvez Mateus não coloca Jesus em Jerusalém como os demais evangelistas, mas o coloca aqui, na Galiléia, o local dos desprezados e marginalizados. E a partir daí, eles recebem então a grande comissão,
a partir e entre os desprezados e marginalizados é que tem início o reino. Os discípulos, eles estão diante de Jesus em adoração e dúvida, o que representa a situação real deles e da comunidade ali. Dúvida frente ao milagre da ressurreição, fé e dúvida andam juntos. A fé se concretiza entre adoração e também dúvida. E com a aproximação de Jesus se rompe a distância criada entre eles, pois todos o abandonaram na hora da prisão e da morte, como nós lemos nos textos anteriores. Representa o ir ao encontro de Deus aos homens e às mulheres. É o perdão. Em sua fala aos discípulos, Jesus diz que eles têm toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é, então, essa autoridade no céu e na terra. E não há autoridade que possa estar acima dele. E em seguida, esses discípulos têm autorização também de fazer discípulos e espalhar esse evangelho e construir o reino. Essas nações devem tornar-se seus discípulos e discípulas. Isso já está incluído pela formulação, fazei discípulos de todas as nações, que quer dizer, nem todos serão discípulos de Jesus. Fazer discípulos, aumentar os seguidores do reino, significa também fortalecer o reino. A ressurreição, então, é o início da autoridade de Jesus sobre céu e terra. E esta autoridade, ela vai até o fim dos séculos, que é o início da plenitude do reino de Deus. O reino, então, ele não é restrito, ele é universal. Por isso, todas as nações devem surgir discípulos para colocar todas as nações sob a autoridade de Jesus. E colocar sob a autoridade de Jesus também significa subverter a ordem das autoridades déspoticas das nações, pois os discípulos de Jesus farão o que ele quer e não o que as autoridades das nações querem. O sinal do discípulo também é bom a gente sempre lembrar, e que muitas vezes a gente acaba vendo isso como um mero elemento da caminhada cristã, como uma tradição, que é o batismo. O batismo é mais do que uma tradição, mais do que um costume. Batismo, ele é feito em nome do Trino Deus, significa que essa pessoa reconhece a autoridade incontestável de Deus. Portanto, Deus manda nessa pessoa. E essa pessoa fará o que esse Deus, a saber, deseja, que é a construção do reino de Deus e não a construção do reino de algumas pessoas. O batismo, ele é sinal da propriedade de Deus, é marca da propriedade. Nesta propriedade ninguém mexe. Eu me lembro também, lá na minha época de adolescente, que foi uma adolescência muito, muito legal na igreja, em que um dia na escola dominical eu perguntei por que a gente não faz o sinal da cruz como é feito na igreja católica, né? Na igreja romana. E aí o pastor falou assim, não sei, mas é uma coisa eu sei, que fazer o sinal da cruz significa eu sou de Jesus, eu sou propriedade desse Deus, e isso é o mais importante que você deve lembrar na sua vida. E eu sempre lembro disso. E essa caminhada como cristã, essa nossa caminhada começou lá no batismo, seja quando éramos bebês, pequenos, seja agora. E tem pessoas que acabam se batizando na vida adulta ou na juventude, enfim. Mas, enfim, a gente tem que sempre trazer a memória. Somos de Cristo, somos desse Deus. E ser batizado em nome desse Trino Deus significa pertencer e obedecer a Ele em primeiro e último lugar. Eu sou batizado, dizia também Martin Luther King. Nos seus documentos e filmes, enfim, consta que ele sempre dizia para ele lembrar que a vida dele não poderia ser uma vida vã. Por quê? Porque ele era batizado. E o mesmo serve para a gente. Quer dizer, devo obediência irrestrita a esse Deus. Eu sou agente de transformação nesse mundo. Sou sal, sou luz e sou fermento. Nenhum sistema, nenhuma autoridade desta terra pode impedir o meu viver desse batismo a partir dessa compreensão de que sou filha e filho de Deus. E isso, lógico, nos choca, e choca frontalmente com a compreensão do batismo de muitas práticas existentes por aí. Dentro da nossa realidade caótica,
Eu sei que Jesus, ele está sempre comigo até o fim. No mundo injusto e cheio de males, cheio de dores, cheio de sofrimento, Deus é o Senhor e acompanha a caminhada do seu povo. Este é o Evangelho, essa é a boa nova para a gente. Lógico que a gente sempre vai indagar, onde está a igreja? As igrejas sempre tiveram, historicamente, um poder, uma influência muito grande e continuam tendo. O Brasil, ele é rico e ele também tem uma grande quantidade do quê? De cristãos e cristãs. Mas então, como viver nessa estrutura e com essas leis que permitem e até promovem a injustiça? O que dizer desse cristianismo? Como então viver nessa estrutura? O que e como é que o amor e a justiça foram banidos pelo egoísmo e pela ganância? Onde ficou esse batismo, o significado real desse batismo dessas pessoas? Do nosso batismo também. Fomos batizados, mas não assumimos o batismo? Estudamos os mandamentos, mas não os aplicamos na nossa vida e na nossa sociedade? Confessamos os nossos pecados, mas não nos arrependemos e não mudamos de vida? Outra coisa que eu sempre trago, e eu gosto sempre de falar de mim, não dos outros, que eu sempre lembro, que desde que eu me lembro por gente, sempre foi me dito, se você é cristão, você sempre tem que estar mudando e mudando para melhor. O que é mudar para melhor? Essa também deve ser uma pergunta que a gente tem que se fazer. E aí eu olho para o Evangelho, para a palavra, para a Bíblia, para os textos bíblicos. É ser mais humano. É se deixar-se sentir a dor do outro. É chorar com os que choram. É não aceitar as injustiças, as dores, como são apresentadas como algo normal. Ah, faz parte da vida. Não faz parte da vida. Não faz parte da vida a dor, o sofrimento. Não faz parte a fome. Não faz parte da vida a injustiça. Não faz parte da vida crianças na rua sofrendo. Nada que gere dor faz parte, deve ser visto como algo normal. Não, não é. Não soubemos dar repercussão, talvez política, ao serviço da igreja? Ou substituímos a dimensão evangélica, eu digo o evangelho, da nossa pregação, da nossa fala, da nossa vivência, pela dimensão meramente partidária? Ao mesmo tempo, pregamos, sim, a palavra de Deus e ensinamos, sim, os mandamentos. E por isso, pessoas e comunidades viveram e vivem melhor. Há experiências de vidas felizes e ricas ao nosso redor. E nós somos parte dessa história, dessa experiência cristã. Se estamos aqui reunidas e reunidos como corpo, é porque somos resultado de uma rica experiência da graciosidade de Deus. E para que a igreja exerça sua autoridade sobre a sociedade, precisamos de uma membresia que se projete em conjunto na sociedade, com o objetivo de estabelecer trocas profundas, pelas quais dê de si mesma e receba os estímulos e interpelações que a sociedade lhe traz, dizendo de modo existencial, para exercer autoridade, colocar-se a serviço, é preciso sair de si, afirmar-se, sofrer contestações e buscar novas sínteses. Um outro jeito seria experimentar trocas, reencantar-se com o mundo e as suas possibilidades para voltar a si e propor uma nova forma de realizar a mesma tarefa. Os discípulos acolheram o convite de Jesus, dirigido a eles, através de Maria Madalena e da outra Maria, e foram ao monte, indicado na Galileia. Também me recordo que há esperança, sim, mesmo em meio a esse caos, porque as Escrituras ainda são lar para a sobrevivência. Como assim? Foi lá no passado, quando nós lemos as histórias, como nós lemos histórias de homens e mulheres que marcaram a história da humanidade, pautada sempre na reafirmação desse evangelho de Cristo, esse Cristo que nós falamos, que morreu e ressuscitou, nesse Cristo em que sopra o seu Espírito sobre a sua igreja, sobre as nossas vidas. Lá no passado, com o povo judeu, muçulmano, enfim, no exílio, houve ação. Por quê? Porque as Escrituras dão esperança, forjam gritos de liberdade que produzem
vida, coragem, de várias formas. Seja até nos cânticos que nós ouvimos e que a gente gosta tanto, como um exemplo, cânticos aí que surgiram lá nos Estados Unidos, né? Blue, jazz, soul, poesias de Eliot, Dante, Mendes, Prado, Barros, Leminski lá no Paraná e tantos outros. Poesia que consola o oprimido e oferece abrigo ao errante, que estimula a liberdade e libertação. Esse é o poder do Trino Deus. Recriar, reencantar, dar ânimo, esperançar. Esse é o nosso desafio. Nos encontrarmos dia após dia na nossa caminhada com esse Deus, com esse Jesus. Para quê? Para que tenhamos e criemos possibilidades de sempre sermos enviados, de ajudarmos e de não só sonharmos, mas cada um do seu jeito, do seu jeitinho, como fazer atos, ter atitudes que marquem não a própria vida, mas a vida de outras pessoas. E ele nos chama, é tempo de missão. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Está lá em Atos 1:8. E com essa passagem, eu finalizo esse momento nosso de reflexão. Somos todos e todas chamadas. Somos todos e todas enviados e enviadas. Como fazer? Eu tenho certeza que Deus orienta a cada um e a cada uma, todos os dias, em cada amanhecer. Então, que Deus nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Amém. Então, rezemos agora o Pai Nosso, a oração que o próprio Cristo nos ensinou, em solidariedade a tantas pessoas que não são considerados irmãos e irmãs. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A coleta do dia. Você consegue subir um pouquinho, Fabrício? Na divisão de folha. Leia que eu... Deus que transcende todo o entendimento, deste-nos a graça de te reconhecer, a glória da eterna Trindade na confissão da verdadeira fé e no poder da majestade divina, adorar a unidade, mantém-nos firmes nesta fé e adoração e leva-nos finalmente a contemplar-te na tua glória una e eterna, ó Pai, que com o Filho e o Espírito Santo vives e reinas, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém, demos graças a Deus. Temos agora o nosso momento de orações, momento esse em que cada um de nós poderá colocar agora diante de Deus para que oremos e fiquemos no decorrer da semana orando, intercedendo a Deus por esses pedidos. Então, já que eu estou aqui falando, eu vou pedir para que vocês
ore pela família de uma amiga, a Vanise, aqui de Vila Velha. A mãe dela está internada, o cunhado dela está internado, ambos em estado muito grave. O cunhado já confirmado Covid, a mãe dela já de idade, ao que tudo indica, também com Covid. A irmã dela estava internada, teve alta ontem, ela me avisou. Então, para que a gente ore, então, pela irmã dela, para que ela vá se recuperando em casa, porque ela esteve também muito mal na UTI. E por ela, o marido, para que Deus dê forças a eles para esse momento, que é muito difícil você ver pai, mãe, cunhada, irmã em estado muito grave, né? E por todas as pessoas que padecem seja por coronavírus, né, Covid-19, seja por qualquer outra enfermidade, que Deus nos abençoe, dê cura e acalente. Agora os irmãos e irmãs podem fazer seus pedidos também. Eu queria primeiro agradecer pela nossa comunidade, todas as pessoas aqui reunidas, pessoas bacanas, pessoas bonitas, pedir pela família de cada um, mas queria pedir também especialmente pela mãe de um colega que ela se acidentou fazendo atividade física no condomínio dela, né, devido à nossa conjuntura, não pode fazer atividade física na rua, e aí eles estão enfrentando agora um impasse duro de que ela vai ser necessário ela fazer uma cirurgia, mas como fazer uma cirurgia nessa conjuntura, né? A probabilidade dela pegar Covid-19 no ambiente hospitalar é bastante relevante. Então, eu queria pedir para essa pessoa. Eu queria pedir também por mim, pela minha família, e eu acho que principalmente também nesse momento a gente lembrar as vítimas de racismo recentes no Brasil, pelo menos as mais recentes, né, que pelo menos estão ainda na memória das pessoas, e dos Estados Unidos também, e de todas essas vidas negras que têm se perdido para o preconceito, para o capitalismo, para a ganância, para o ódio, e a gente colocar diante de Deus todas essas pessoas que têm sido tratadas como nada, né? Que todos os dias têm sido mortas e têm sido vítimas na nossa sociedade. Eu queria pedir misericórdia a Deus pela situação do nosso país, né? A gestão do governo federal é desastrosa, e para não usar outras palavras, e é muito preocupante nessa situação de epidemia, de pandemia, né, que a gente está vivendo, uma gestão tão irresponsável. E, enfim, isso eu estava até conversando com o Nelson ontem, tem me assustado um pouco, assim, porque a gente não consegue prever onde que essa situação vai dar. Então, colocar isso em oração, né, pelo nosso país. E, por mim também, eu trabalho na assistência social, é considerado serviço essencial e a gente atende um público que está em situação de vulnerabilidade e tal. E é dentro do ambiente de uma casa, então as pessoas convivem, compartilham espaços e eu fico preocupado. A gente trabalha com adolescentes e tal. Se alguém contrai, é muito fácil passar para os demais funcionários e para os usuários do serviço. Então, assim, é uma situação bem delicada e eu queria pedir oração por isso. Mais pedidos de oração? Eu gostaria de pedir nesse momento de oração comunitária por todas as pessoas que sofrem violência, especialmente aqueles mais invisíveis, nesse contexto de pandemia, os presidiários, a população em situação de rua, as pessoas em situação de prostituição, para que o nosso bondoso Deus os acompanhe e que, por outro lado, os nossos governantes possam realizar políticas públicas em favor dessas pessoas. Ok, amém.
Mais algum pedido? Então, oremos. Compassivo Deus, que escuta nossas orações, tu ouvistes agora todos os pedidos. Tu sabes quais são os que necessitam de cura imediata em suas vidas. Nós sabemos que não há nada que ocorre nem no céu, nem na terra, que não seja pela tua vontade. Mas nós te pedimos, nós te suplicamos, e socorre-nos nesse momento de dor. Sabemos que tu és fonte de bênçãos, e entregamos também as nossas vidas nas tuas mãos. Pedimos que conforte, acalente, cure, restaure, e sempre nos dê ânimo. E é em nome do teu Filho, Jesus, é que nós oramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Douglas fará a oração conclusiva. Bendigamos ao Senhor, graças rendamos a Deus. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante sua face e nos dê a paz, agora e sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, nos agracie com mais uma semana. E que Deus tenha misericórdia não só de nós, mas de todas as pessoas do nosso país. E que a gente siga esperançando sempre. E agora nós teremos o nosso momento Zoom Paz, já que não temos o nosso momento de abraço da paz ou de cafezinho. Então agora todo mundo está liberado para falar.